Você já se pegou tentando compreender os milagres de Deus e não conseguiu? Você muitas vezes tem usado a cabeça e de repente parece que os fatos mostram que as coisas são de uma outra forma? Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros, muito obrigado aí pela tua presença mais uma vez neste canal. Inscreva-se aí, tem crescido a presença cada vez maior de vocês no nosso meio. É uma alegria para nós. Por isso, compartilhe, comentem para que a gente possa juntos fazer essa caminhada espiritual. Hoje queremos pegar o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, do versículo 45 ao 52. Diz assim: Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a embarcarem na barca e a irem para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os tinham visto e ficavam assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecidos. Olha só, eles não tinham compreendido nada em relação aos pães. Eu imagino que depois que eles viram que toda aquela multidão tinha se alimentado e tinha sobrado muito, mas muito mais do que eles tinham colocado para dar para a multidão, eles tiveram um choque. Provavelmente, ao longo deste caminho, eles devem estar comentando um para os outros o que tinha acontecido, quais eram as explicações para aquele fato, porque eles não conseguiam entender como aquelas coisas haviam acontecido. Hoje também é da mesma forma, tem muitas pessoas que olham para o texto bíblico e querem compreender o texto bíblico aqui, na mente. E quanta luta precisam para compreender na mente. Então começam a explicar os textos bíblicos como um sinal de partilha. É lógico que Deus quer a partilha, mas não conseguem ver os milagres. Não conseguem ver o extraordinário acontecer no texto bíblico. Porque precisamos sempre, às vezes, buscar um entendimento aqui. E isso daqui é o que está acontecendo com os discípulos. Eles não estavam entendendo. E quando viram, então, Jesus andando sobre as águas, aquilo ficou mesmo pior a situação, porque aí era pior para explicar. E Jesus vai dizer que eles não entenderam, porque eles não entenderam o passo anterior. Sabe, muitas coisas vão acontecendo na nossa história e a gente não vai entendendo a nível espiritual, porque a gente só quer entender as coisas aqui, e aí nós não conseguimos entender o que vem pela frente. Quando Jesus caminha sobre as águas, eles se espantam, sinal de que eles nunca esperariam aquela atitude, mas ele tinha multiplicado os pães, tinha feito coisa extraordinária com aquilo que é o alimento, e agora ele faz com ele. É uma representação, sobretudo, da Eucaristia. Por quê? Porque a Eucaristia é pão, alimento, multiplicação dos pães, mas é corpo dele, e ele agora usa o seu corpo para andar sobre as águas, unindo esses dois milagres da multiplicação e do andar sobre as águas. Nós encontramos com o milagre eucarístico.
Mas muitas pessoas não vão entender este milagre eucarístico. Não vão entender porque vão buscar por aqui. E então vão se tornar duros de coração. Não vão entrar neste mistério. E aí a gente precisa entender o seguinte, que naquele primeiro milagre da multiplicação dos pães, de uma certa forma, os discípulos saíram para distribuir. O milagre aconteceu à medida que eles tomavam aquilo pela mão. Mas agora o milagre acontece e eles são apenas espectadores. O milagre está acontecendo diante deles e eles não estão fazendo nada, não tem ação nenhuma deles, a não ser a ação de espanto. Comece aprendendo a reconhecer o milagre de Deus que passa pelas tuas mãos, para que quando o milagre acontecer diante de você, de uma forma que você somente vai observar, vai somente contemplar, você entenda de forma profunda o que Ele quer te dizer. E eu quero que você entenda esses dois milagres para você entender o milagre que também está diante dos teus olhos e que muitas vezes a gente só é espectador, que é a Eucaristia, está diante de nós, mas nós não compreendemos. Nós nos tornamos isto aqui duros de coração porque nós não compreendemos nem o milagre da multiplicação dos pães, nem o milagre de Jesus andar sobre as águas. Mas Jesus está fazendo milagres diante dos teus olhos todos os dias. Mas você precisa perceber esses milagres. Mas talvez faltou reconhecer outros milagres atrás na tua história. Por isso eu quero deixar esse desafio para você. Comece a refletir sobre os milagres que aconteceram na tua história. Comece a refletir sobre aquilo que Deus fez na tua história e você reconhecendo milagres lá, vai compreender muito mais fácil o milagre eucarístico que você celebra todos os domingos e quem sabe você consiga celebrar todos os dias. Vamos juntos? Que Deus vos abençoe pela intercessão da Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.